A paz do Senhor esteja com todos. A paz do Senhor esteja com todos. Você está feliz com Jesus? Você já falou com essa pessoa que está perto de você, mesmo aquela pessoa que chegou um pouquinho depois? Já disse a paz do Senhor para ela? Diga aí, porque aquilo que você dá, você recebe, não é? Às vezes a gente fica com aquela neura de dizer assim, eu não tenho, como é que eu vou dar? Mas mesmo não tendo, você tem que acreditar que você tem. Amém? Porque a palavra de Deus é assim. Deus fala de coisas que vão acontecer como se elas já estivessem acontecendo. Veja só, quando Jesus falou para os discípulos assim, eis que vos dei poder e autoridade, os discípulos ainda não tinham recebido. Porque eles nunca tinham expulsado um demônio sequer, eles ainda não tinham curado um doente. Mas Jesus não falou, eu vou dar, ele falou, eu dei, eis que vos dei poder e autoridade. Amém? Então Deus, ele fala de coisas que vão acontecer como se elas já estivessem acontecendo. Porque Deus é o maior interessado em que você viva rapidamente aquilo que você deseja viver. Glória a Deus. A gente vai ouvir a palavra de Deus. Eu vou pedir para você abrir a Escritura Sagrada no livro de Jó, capítulo de número 1. Durante essa campanha profética, Minha Família no Altar de Deus, nós vamos falar sobre alguns personagens da palavra que em algum momento da vida correram para o altar com relação às suas famílias. E o que eles encontraram e o que eles viveram após terem assumido este compromisso com o altar com relação às suas famílias. Então você vai aprender dentro da palavra de Deus a importância disso tudo e como que você deve agir e o que você deve fazer e quais são as coisas nas quais você deve refletir para ser uma pessoa que será a responsável por trazer a sua família para o altar de Deus. Amém? Olha para a pessoa que está do teu lado, antes da gente ler o texto que nós vamos ler agora, quero que você diga assim para ela, a sua família depende de você. Amém? Poxa, pastor, não diz uma coisa dessas não. Vou dizer de novo. A sua família depende de você. Agora você vai olhar para a pessoa do lado sem medo de apanhar e vai dizer para ela assim, você é responsável pela sua família. Amém? Eu como pastor, eu tenho a obrigação de orar por você e de orar pelos seus. Mas eu não sou responsável pela sua família. O responsável pela sua família é você. Nem Deus é responsável pela sua família. Deus, ele tem o prazer e a obrigação dele mesmo, não porque nós o obrigamos, mas porque ele mesmo se obriga, porque a palavra diz que fiel é o que prometeu, o qual também o fará, não é? Então se Deus prometeu, ele vai cumprir, não importa o que aconteça. Pode levar mais tempo, porque às vezes a gente demora para entender o plano de Deus, o propósito de Deus, o processo de Deus. E quando a gente demora demais para entender essas coisas, então a gente vai ficando cada vez mais distante da bênção. Mas Deus se sente sim na obrigação de abençoar a sua família. Mas a responsabilidade sobre a sua família é sua. Amém? Glória a Deus. Então estenda a mão na direção da sua casa agora e diga assim, eu amo a minha família. Fala mais uma vez, fala, eu amo a minha família e admito que sou responsável por ela. Agora eu falo 2022 e você já sabe o restante, não sabe? 2022, vamos lá gente, profetizando, 2022, em 2022,
e que assim seja feito em nome de Jesus Cristo. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Então vamos lá, livro de Jó, capítulo de número 1. O Jó fica antes dos Salmos, né? Então não tem segredo aí para você localizar o livro de Jó. E a gente vai ler a partir do versículo 1, que diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Deixa eu parar aqui, ô pastor, dá uma olhadinha lá na porta, que eu acho que chegou os correios aí, o carteiro veio até a porta ali, aí ele viu que eu estava pregando, ele correu. Fala para ele que se ele quiser assistir a reunião, ele pode, viu? Desde que ele não perca o emprego por isso. Vamos lá. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Veja quantos exemplos de um pai nós já temos aqui. E este era homem sincero. Então você concorda que os filhos olhavam para o pai e falavam assim: meu pai é um homem muito sincero. Meu pai sempre diz a verdade, doa quem doer. Ele tem compromisso com a verdade. Reto. Tem algumas traduções que no lugar de reto está escrito justo. Então os filhos olhavam para o pai e falavam assim: meu pai é um homem muito justo. Meu pai não passa a perna em ninguém, meu pai não trapaceia ninguém, meu pai não manipula ninguém. Meu pai é justo. Que mais ele era? Temente a Deus. Olha que exemplo, que exemplo. Os filhos olhavam para aquele pai e diziam assim: meu pai é um homem temente a Deus. E a palavra de Deus diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, aonde há temor, há sabedoria. E aí, no final do versículo 1 diz: e desviava-se do mal. Ou seja, meu pai ele não se envolve com pessoas erradas, com gente que não presta. Meu pai não faz negócios ilícitos. Meu pai não mente e não anda com gente mentirosa. Meu pai não vive em rodas de mexericos, de fofoca. Meu pai é um homem que está sempre andando numa direção correta, e quando alguém tenta desviá-lo dessa direção, ele se desvia daquela pessoa. Ó, que exemplo. Que exemplo. Aí o versículo 2 diz: e nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia. E enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Amém? Na verdade, um dos maiores exemplos de paternidade da Bíblia é o Jó, porque ele dava praticamente a vida pelos filhos. Ele fazia de tudo para que os filhos não fossem prejudicados. Então eu vou ler de novo, mas eu vou ler aqui só o versículo de número 5,
que é o versículo mais comprido que a gente leu até agora. E aí você repete em seguida. Vamos lá, para a gente aprender? Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó, e o santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos, e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Amém, igreja? Você crê na palavra de Deus? Crê de todo o teu coração? Então, por favor, coloque a escritura sobre o teu assento e vamos aplaudir a palavra do nosso Deus. Vamos aplaudir. Enquanto você aplaude, abre a tua boca e diga glória a Deus. Mas glorifica a Deus de verdade. Enquanto você está glorificando e aplaudindo, deixe a presença do Espírito Santo entrar na tua vida. Deixe a palavra de Deus preencher o teu coração. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, a tua palavra vai ser pregada agora. Que o teu Espírito Santo venha neste lugar e tome a vida do pregador. Tome a boca do mensageiro. Que não seja homem, que não seja carne, mas que seja somente o teu Espírito Santo a falar com cada vida que aqui está. Então venha, Senhor, venha sobre nós e nos dá sabedoria, nos dá entendimento, para que possamos compreender a tua santa palavra. E envia a tua palavra com poder e com autoridade, e que a tua palavra agora ela vá e produza o resultado para o qual vai ser mandada, em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Diga graças a Deus. Podeis sentar, igreja. Podeis sentar. Talvez uma das maiores crises que a nossa sociedade tem experimentado nos últimos anos seja aquela que mostra a realidade da falta de modelos. Nunca houve nos últimos milhares de anos, na sociedade mundial, uma crise de falta de modelos como nós estamos vivendo agora. Hoje está difícil. Está difícil você olhar e dizer assim: ele é o meu modelo. Eu sigo a maneira como ele vive, a maneira como ele fala, a maneira como ele se comporta, a maneira como ele se conduz. Muito difícil. Gente que seja referência positiva na atual geração, infelizmente está em falta. Infelizmente. É lógico que se nós levarmos em consideração que o ser humano é falho, nós vamos entender essa carência de modelo, de falta de modelos. Mas nós precisamos ter uma referência. Nós precisamos ter alguém em quem nos espelhar. Porque senão nós vamos acabar nos tornando pessoas desacreditadas em tudo. A gente precisa ter um exemplo para seguir. E a paternidade, ela é, sem sombra de dúvida, a mais nobre de todas as missões que Deus entregou para o ser humano cumprir neste planeta. Só que para cumprir esta missão, o próprio Deus exige preparo, dedicação e muita abnegação. Ninguém consegue desempenhar esta missão sem se preparar para ela. Então diga assim comigo: toda missão exige preparo. Toda missão exige um preparo. Vamos supor que a missão desse moço que está aqui na minha frente seja se tornar um delegado. Eu quero ser um delegado porque eu quero
Eu quero fazer justiça. Eu quero fazer justiça. Eu quero ajudar a tirar das ruas aqueles elementos que fazem mal à sociedade. Vamos supor que esta seja a missão dele. O que ele vai ter que fazer para cumprir essa missão? Vai ter que estudar bastante. Porque não é só chegar lá numa delegacia e pedir emprego de delegado, não é? Ele vai ter que fazer direito. Depois vai ter que fazer uma prova. Vai ter que passar na prova. E para passar na prova ele vai ter que se preparar muito. Depois ele vai passar por um processo de seleção. Então tudo isso exige o quê? Muita dedicação. Muita abnegação. Ele vai ter que renunciar a algumas coisas que ele fazia. Às vezes um passeio. Às vezes ficar na frente de uma televisão assistindo uma partida de futebol. Aquele tempo ele vai ter de usar para se dedicar àquilo que ele quer alcançar. É verdade ou não é? Tudo. Qualquer missão na vida exige preparação. Ninguém conseguirá cumprir uma missão na vida, por menor que seja esta missão, ou por mais simples que ela seja, se não estiver disposto a passar por um processo de preparação. E todos nós estamos aqui, neste planeta, sendo preparados por Deus para cumprirmos a nossa missão. Fala para a pessoa que está do teu lado assim: não se preocupe, porque você tem o melhor professor que alguém já pôde ter na vida. Amém? O teu professor é o Espírito Santo de Deus. É Ele que vai te ensinar todas as coisas. É Ele que vai te preparar para você enfrentar os desafios. Então, se para cumprir uma missão tão simples exige preparação, imagine para ser pai. Imagine para ser mãe. Porque eu digo para você hoje, sem sombra de dúvida, ser pai, ser mãe, é talvez uma das missões mais difíceis da vida. Porque não existe manual. Se você compra um produto eletrônico, por exemplo, numa loja, quando você abre a caixa, tem um papel com um monte de informações sobre aquele produto. Geralmente a gente não lê. A gente já sai colocando na tomada, achando que já sabe usar tudo. É verdade ou não é? Eu me lembro que quando eu casei há 19 anos atrás, a minha mãe me deu de presente de casamento um micro-ondas Brastemp Grill. Olha que chique. Só de falar Brastemp já é chique, não é? Brastemp Grill. Isso há 19 anos atrás. Já tinha Brastemp Grill. Vinha com uma, meu Deus, como é que é o nome daquilo? Um suporte que você colocava dentro para fazer o tal do grill lá. Só que depois de 3, 4 anos de casado, eu nunca tinha usado o bendito do grill daquele micro-ondas, porque eu não sabia usar. E eu ficava perguntando, por que vem esse negócio de metal? Porque geralmente micro-ondas não pode levar metal dentro. Mas na verdade não era metal, era uma outra coisa ali, era um outro tipo de material. Mas parecia metal. Aí eu ficava pensando, acho que eles devem ter colocado isso aqui enganado. Depois de 4 anos usando aquele micro-ondas, sem saber como que usava o bendito do grill, eu pensei assim, onde é que está o manual? Aí a gente foi lá no guarda-roupa, naquela parte toda empoeirada, sabe? Onde a gente deixa aquelas coisas que a gente nunca vai usar. Quem tem uma parte assim dentro de casa? Levanta a mão. Talvez não esteja tão empoeirada como estava a minha. Aquilo que você nem mexe, deixa lá. Esquece. Aí eu encontrei o manual. E eu descobri no manual até receitas que poderíamos fazer usando aquele suportezinho que a gente achava que era metal. Poxa vida, eu só fui descobrir as diversas funcionalidades daquele aparelho quando eu li o manual.
mas eu poderia estar usando todas as funcionalidades que ele me oferecia desde o primeiro ano, quando eu ganhei. É verdade ou não é? Mas por que eu não usei? Porque eu tive preguiça e desinteresse no manual. É assim a nossa vida com Deus muitas vezes. Deus nos deu um manual, mas olha a grossura do manual. É ou não é verdade? E fala a verdade, quantos aqui, algumas vezes na vida, já tiveram, pode falar, preguiça de ler o manual? Hã? É por isso que muitas vezes a gente bate cabeça. A gente não sabe o que fazer. A gente não sabe em que direção nós devemos ir. Porque se nós tivéssemos lido o manual, com certeza nós saberíamos a direção exata, porque este manual nos aponta qual é a direção exata que nós devemos seguir. E este manual garante que se nós seguirmos nesta direção exata que ele nos dá, tudo que nós fizermos será abençoado, e nós seremos prósperos em todo o caminho por onde passarmos, porque o Senhor prometeu isso na sua palavra. Olha o que ele disse aqui em Josué, só um pedacinho desse manual, para você entender, é só uma degustação. Vamos lá, Josué, capítulo de número 1, e olha o que diz aqui no versículo de número 8. Deus está falando do manual. Olha só. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Qual é o livro da lei? Não é esse aqui? Que a gente está chamando de manual hoje? É o manual. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Olha o que vai acontecer se a gente ler o manual e fizer como está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Ó, farás prosperar o teu caminho. Diga para a pessoa que está do teu lado assim: você vai andar por um caminho de prosperidade daqui para frente. Eu sei porque que tem gente que fica ofendida com a palavra prosperidade, se a palavra prosperidade está escrita na Bíblia. É ou não é? Fala, eu terei prosperidade daqui para frente. Ó, mas eu terei prosperidade se eu ler o manual e praticar o que está escrito nele. Então, para tudo na vida exige uma preparação. E para eu me preparar, eu preciso conhecer o manual, que é a palavra de Deus. E este Jó fazia muito isso. Era um homem muito preparado. E por isso Jó, ele se tornou um exemplo e também um diferencial no tempo que ele viveu. Eu quero que você leia esta frase. Leia aí. Leia em voz alta, se você puder. Um pai que faz diferença deixa marcas profundas na vida de seus filhos. Jó foi um pai que fez diferença. E ele não fez diferença em uma coisa só, ele fez diferença em todas as coisas que ele fazia. Então, ele deixou marcas profundas na vida de seus filhos. E qual foi a primeira marca que Jó deixou na vida de seus filhos? Número 1, marca da vida íntegra. Quando você lê o versículo 8 do capítulo 1 do livro de Jó, volte comigo para lá, por favor. Livro de Jó, capítulo 1 e versículo 8. Diz assim: é Deus tendo uma conversa com Satanás. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus e desviando-se do mal. Quer dizer que Deus tinha
um excelente conceito sobre integridade e retidão na vida de Jó. E Deus olhava para Satanás e dizia: observaste tu, meu servo Jó, não existe na terra homem semelhante a ele. Significa que ele era não só um exemplo, ele era o maior exemplo. Eu estou profetizando aqui em nome de Jesus que você vai ser o maior exemplo para as pessoas da sua família. Você vai ser o maior exemplo. Não havia ninguém na terra, vida santa, caráter irrepreensível, não tinha ninguém na terra semelhante a ele. Se você ler o Salmos de número 37, versículo 18, é depois do Jó aí, deixa Jó marcado que a gente vai voltar para lá depois. Mas no Salmos de número 37, versículo de número 18, a palavra de Deus diz assim: o Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão. Olha só, a recompensa da retidão, da justiça, da sinceridade, da integridade, de viver uma vida íntegra. A pessoa que tem uma vida íntegra, Deus está falando, não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão. Enquanto todo mundo está passando fome, o reto, o íntegro está se fartando de bênçãos, está vivendo as promessas, está crescendo e progredindo. Então Jó, ele era um modelo para os seus filhos. O ensino que Jó passava para os seus filhos, o ensinamento que ele passava para os seus filhos, era respaldado principalmente pelo seu exemplo. Ele vivia aquilo que ele ensinava. A sua educação era feita com a vida, não apenas com palavras. Porque educar com palavras é muito fácil. O difícil é educar com exemplos. Com exemplos. E veja que Jó, ele era um simples homem de Deus. Ele não era profeta, ele não era sacerdote, ele não era alguém que tinha vida diretamente envolvida com o altar. Eu posso te dar um exemplo de um homem que tinha vida diretamente envolvida com o altar, mas não era um exemplo. Quem já ouviu falar do sumo sacerdote Eli? Pai de Hófni e Finéias. A história dele está descrita lá no primeiro livro de Samuel. Este Eli, ele aparentemente era um homem de Deus, era responsável pela igreja, ele era o líder maior da igreja na sua época, mas ele era omisso com relação aos erros que os seus filhos cometiam. E ele era avisado por pessoas que também estavam envolvidas com a igreja, mas ele não acreditava. Ele fazia vistas grossas, ele tapava o sol com a peneira, ele se omitia diante do pecado que os seus filhos cometiam. Qual foi o fim deste sacerdote, do Eli? Eu imagino que ele estava lá na cadeira de balanço, sabe? Sossegado, tomando a sua limonada, de repente, a cadeira virou. Ele bateu a cabeça e morreu. A Bíblia diz que os 2 filhos do sacerdote Eli também morreram, porque pecaram contra o Senhor. E lá no Novo Testamento, a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Por que morreram? Porque pecaram? Não, porque permaneceram no pecado, mesmo sabendo que estavam sendo repreendidos. Quem compreende isso aqui, diga glória a Deus. Era envolvido com o altar, mas não era exemplo. A melhor forma de você ensinar é através do exemplo, não é através da palavra.
Porque a Bíblia que o mundo lê são as nossas atitudes, não as pregações que a gente faz. Não adianta você pegar a sua Bíblia e abrir lá na frente do teu vizinho e começar a pregar para ele. Isso para ele não interessa. O que interessa para ele é a maneira como você vive. São os tipos de exemplos que você dá. É a sua conduta diária, é o seu comportamento diário. É a maneira como você trata a sua mulher. É a maneira como você trata os seus filhos. É a maneira como você trata os seus colaboradores. É a maneira como você trata a sua família. Essa é a Bíblia das pessoas que estão no mundo. O nosso exemplo. Amém? Pergunte para a pessoa que está do teu lado, que tipo de exemplo você dá? Nós temos aqui um homem que deixou uma marca profunda na vida dos seus filhos. E qual foi a primeira marca profunda que ele deixou? Integridade. Marca da vida íntegra. Meu pai é íntegro. Eu nunca vi o meu pai envolvido com coisas erradas. Eu nunca ouvi saindo da boca do meu pai uma palavra que não tenha agradado a Deus. Jó procurava ser íntegro naquilo que ele falava, e ele procurava ser íntegro naquilo que ele fazia. Então a primeira marca que você tem que deixar na vida dos seus filhos é a marca da vida íntegra. A segunda marca, a marca da amizade com os filhos. Olha o que diz aqui em Jó. Volte lá para Jó, por favor, capítulo 1 e versículo de número 4. Iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sim, você percebeu que os filhos de Jó, eles cultivavam amizade entre eles? Sim ou não? Porque ele tinha quantos filhos homens? E quantas mulheres? 3. Eles podiam falar assim: deixa essas Barbies para lá, deixa elas brincando de boneca para lá. Mas sabe o que eu vejo aqui nessa leitura? Que os filhos de Jó, eles eram unidos em amizade. Eles estavam sempre participando juntos das festividades, das comemorações. Eles estavam sempre unidos em amizade, porque eles aprenderam esse princípio com o pai. Sabe o que eu entendo? Que Jó não era aquele tipo de pai que ficava fazendo comparação entre os filhos. Um pai que cometeu esse erro de forma grave foi Jacó. Lembra do Jacó? Qual era a predileção de Jacó? José. Tanto que no dia que ele fez 17 anos de idade, ele chegou para o José e deu uma túnica diferente da túnica que os seus outros filhos usavam, justamente para mostrar que ele era preferido dentro daquela casa. A inveja que os irmãos de José tinham de José era consequência da maneira como o pai os tratava. E é consequência da maneira como o pai tratava José. José tinha mais cuidado, aliás, Jacó tinha mais cuidado com José do que com todos os seus outros filhos. Porque se os filhos são rebeldes, se os filhos são desobedientes, se os filhos são mau caráter, isso é culpa dos pais. Porque o filho, ele segue o exemplo do pai. Quem compreende isso aqui, diga glória a Deus. Minha gente, vamos ser francos aqui. Tinha internet naquela época para o Rubem, para o Judá, para o Issacar, para o Zebulon, para o Azer ficarem acessando? Tinha Free Fire naquela época, para eles ficarem lá o dia todo perdendo tempo jogando? Tinha essas distrações? Tinha os maus exemplos que nós vemos aí nas mídias sociais? Tinha? Não tinha. O único exemplo para aqueles meninos era quem? O pai. Mas olha o pai.
O pai nem olha para a gente quando a gente chega em casa, só quer que a gente fique lá cuidando das ovelhas, e quando a gente chega em casa sem nenhuma ovelha, ele dá aquela bronca na gente, nem pergunta se a gente está bem. Agora o José fica lá, do lado do pai o dia todo, não faz nada, não cuida de uma ovelha, não tosa uma ovelha, não dá água para uma ovelha, não dá alimento para uma ovelha. Aí, quando a gente chega aqui, ele está lá deitado no colo do pai, recebendo cafuné. Talvez você nunca tenha ouvido esse lado da história. O mau caráter dos filhos de Jacó era consequência da maneira como ele tratava os seus filhos. E a gente nem precisa ir tão longe para entender por que os filhos de Jacó eram assim. Você lembra do passado de Jacó, não lembra? Do dia que ele se disfarçou de Esaú para receber a bênção no lugar do irmão. Jacó tinha um passado tenebroso. Ele tinha um passado que mostrava que ele não era um homem íntegro naquilo que fazia. Tudo bem, ele teve um encontro com Deus depois. Mas como dizem, alguns vícios nunca desaparecem. É verdade ou não é? Se a pessoa não tiver um encontro realmente verdadeiro com Deus, aquilo continua fazendo parte da vida dela. Então você veja que Jó não fazia comparativos ou comparações entre os filhos. Ele zelava pela unidade dos seus filhos. Eles viviam em harmonia, eles celebravam a vida com alegria e em comunhão uns com os outros. Havia amizade dentro da casa de Jó. Eu quero profetizar que haverá amizade dentro da sua casa. Os seus melhores amigos a partir de hoje serão as pessoas que vivem lá dentro da tua casa, serão os da sua família. Eles não serão inimigos, não. Eles não serão competidores, não. Eles não serão adversários. Eles serão amigos. Diga, eu profetizo. Fala de novo, eu profetizo uma atmosfera de amizade dentro da minha casa. Glória a Deus. Lá na tua casa você vai ter aliado, não adversário. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Terceira marca. Qual é a terceira? Marca do zelo espiritual na vida dos filhos. Gente, Jó se preocupava com a vida espiritual dos seus filhos e zelava por elas. Olha o que diz o texto aqui no capítulo 1, versículo 5. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e fazia o que, gente? Que aparece aí depois? E os santificava. Veja que durante os eventos festivos que aconteciam na casa de seus filhos, Jó chamava seus filhos e os santificava. Antes de começar a festa, vem cá todo mundo. Vem aqui, todo mundo. Vem, você. Venham todos aqui. Fazia aquela oração, santificava os filhos. Entendeu? E este não foi um esforço realizado por ele somente na infância, mas também quando eles já eram adultos. Ele era um pai responsável. Ele buscava incutir no coração dos filhos valores espirituais. Por isso que ele chamava os filhos e os santificava antes das festas. Olha o que a Bíblia diz no Salmos de número 128. É um salmo bem curtinho, então nós vamos ler ele todo. Salmos de número 128, a partir do versículo 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa.
Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Jó era um homem que temia ao Senhor. O zelo espiritual, o zelo que ele tinha para com a vida espiritual dos seus filhos, mostra que ele era um homem que temia ao Senhor. Quarta marca, a marca da intercessão fiel para com os filhos. Jó orava pelos seus filhos de madrugada, gente, mesmo tendo uma agenda cheia de compromissos. Presta atenção, Jó era um homem importantíssimo no lugar que ele vivia. Quero que você repita assim comigo: Jó era um homem de negócios. Pega a agenda aí do Elon Musk. Uns meses atrás aí eu estava vendo quanto que custava o dia do Jeff Bezos. Você lembra? Eu não lembro. Eu sei que para você ficar, aliás, o dia não, a hora, né? Quanto custava a hora de Jeff Bezos, que era, antes do Elon Musk, o homem mais rico do planeta. Agora o Elon Musk passou, acho que está em 280 bilhões e lá vai pancada a fortuna dele, de dólares. Em reais é mais de 1 trilhão, brincando, não é? Então, uma hora com Elon Musk custava mais de não sei quantos milhões de dólares, para você ficar uma hora com ele, uma hora do dia dele. Em uma hora ele ganha mais de não sei quantos milhões de dólares, é ou não é? Impressionante, uma hora. Imagina num dia, imagina numa semana, imagina num mês. Impressionante. Agora, por que eu estou dizendo isso aqui para você? Preste atenção. O capítulo de número 1 do livro de Jó, versículo 5, diz o que, gente? Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada. O homem levantava de madrugada. Por que ele levantava de madrugada? Porque era o tempo que ele tinha para dedicar a intercessão em favor de seus filhos. Ele sabia que quando o dia amanhecesse, ele teria uma agenda cheia de compromissos, sim ou não? Mas ele dizia assim: eu vou me levantar de madrugada, mas eu não deixo de interceder em favor dos meus filhos. Ele não dava desculpa, ele não dizia para os seus filhos: eu não tenho tempo agora. Ele arrumava tempo para interceder pelos seus filhos. Quer dizer que ele tinha como dinâmica prioritária o levantar de madrugada para interceder pelos seus filhos. E isso era prazeroso, porque ele não fazia isso uma vez ou outra, ele fazia continuamente. Glória a Deus. Era sacerdote do lar. Levantava de madrugada, oferecia holocaustos para cada um deles, porque ele dizia: talvez tenham pecado. Talvez tenham pecado. Eu sei que eu santifiquei, mas talvez eles tenham pecado. Então eu quero fechar todas as brechas. E como é que a gente fecha as brechas? Intercedendo. Amém? Diga comigo assim: a intercessão é a ferramenta mais eficiente para fechar as brechas. A intercessão, ele intercedia pelos filhos. Eu não vou ficar aqui só no número 4 não, vamos lá para o 5. A quinta marca, marca da perseverança na oração pelos filhos, foi o que eu li aqui na parte final. Assim o fazia Jó continuamente. Muitos pais oram pelos filhos durante algum tempo, mas Jó fazia oração pelos seus filhos continuamente. Ele não parava nunca, ele orava sempre. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga assim: você precisa orar sempre. Certa vez Jesus contou uma parábola falando sobre o dever de orarmos de vez em quando.
Ainda bem que você está ligado, né? Jesus contou uma parábola falando sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecermos. Ele jamais desfalecia, ele orava sempre. Amados, a nossa geração, ela precisa urgentemente de pais perseverantes na oração e intercessão pelos filhos. Se você quer a sua família no altar de Deus, você precisa começar a trabalhar no tipo de marca que você quer deixar nos seus filhos. Você precisa começar a estudar para decidir que tipo de marca você vai deixar na vida deles. Porque eles são a próxima geração e depois deles virá uma outra geração. E se Jesus não voltar, virá uma outra geração. Mas o seu exemplo vai permanecer, a sua marca vai ficar. Porque pais que fazem a diferença deixam marcas profundas na vida dos filhos. Eu quero que você anote isso agora. Eu já terminei a mensagem, mas eu quero que você anote isso para você refletir na sua casa. As 7 perguntas que todos os pais precisam fazer a si mesmos. Está preparado? Posso colocar a primeira? Pode ou não pode? Primeira pergunta: que tipo de pais temos sido? Você já fez essa pergunta? Que tipo de pai eu tenho sido? Ninguém tem que te perguntar isso, é você que tem que perguntar isso a si mesmo. Ninguém tem nada a ver com o pai que você é. Essa responsabilidade é sua, não é dos outros. Então é você que tem que fazer essa pergunta. Segunda pergunta: minha vida é um exemplo claro de integridade? Você deixa claro para os seus filhos que você é uma pessoa íntegra? Terceira pergunta: a minha relação com meus filhos tem sido marcada por turbulências ou por um imperativo de amizade? Sabe qual é a melhor definição de amigo? Aquela pessoa que você pode contar com ela em todos os momentos da vida, principalmente nos mais difíceis. Quem aqui tem amigo? Levante a mão. Ficou difícil agora, né, irmão? Falar que tem amigo. Que é difícil arrumar uma pessoa assim. Que você pode contar com ela em todos os momentos da vida, principalmente nos mais difíceis. Aquela pessoa que está ali do seu lado, que não te abandona, que não faz corpo mole, que não dá desculpas, que até se sacrifica para ficar do teu lado, para mostrar para você que você tem alguém com quem você pode contar de verdade. Jó era assim com os filhos. Os filhos podiam falar com Jó sobre qualquer assunto que eles quisessem. Sabe por quê? Porque o relacionamento que Jó tinha com seus filhos era marcado por um imperativo de amizade. Tanto isso é verdade que está no próprio exemplo da maneira como os filhos se relacionavam entre si. Eram amigos. Eram amigos. Quarta pergunta que você pai, você mãe precisa fazer: tenho trabalhado para ser um agente de formação espiritual da vida de meus filhos? Que tipo de formação espiritual você tem dado para os seus filhos? Porque a maioria dos pais só estão preocupados na formação acadêmica, educacional, caráter. Mas que tipo de formação espiritual os seus filhos têm recebido? Você é aquele tipo de pai, de mãe, que reserva um tempo na sua casa para se assentar com seus filhos e orar por eles, e ler a palavra de Deus para eles, e estudar a palavra de Deus com eles? Ah, mas eu não tenho essa habilidade. Você poderia parar na frente da televisão e colocar um filme que fala sobre a Bíblia e assistir o filme com eles, pronto.
Não tem mais desculpa. Inclusive, Deus não está morto, 4 já está nos cinemas. Não estou ganhando nada para divulgar. Vai lá, assiste um filme desse, que traz uma mensagem espiritual, que traz uma mensagem da palavra de Deus. Hoje nós temos muitos mecanismos para fazermos isso. Nós não precisamos ser teólogos para pregarmos para os nossos filhos. Quem compreende isso, diga glória a Deus. É simples, gente. Quinta pergunta, pode colocar a quinta já? Pode? Você não falou nada, mas já coloquei. A intercessão pelos meus filhos em horários seletos de minha agenda é uma prioridade de compromisso? Você pode ter uma agenda cheia, mas a prioridade na tua agenda tem que ser o quê? A intercessão pelos seus filhos. Você pode ter 1000 coisas para fazer no dia, a primeira delas, interceder pelos seus filhos. Tem que ser prioridade de compromisso. Vou passar para a sexta, hein? Não? O que eu faço enquanto você anota? Eu canto? A minha família é bênção do Senhor, me ensina a tratar minha família com amor. Pode? Tá bom. Sexta pergunta. A perseverança em orar pelos meus filhos faz parte da minha cultura de vida? Muito se ouve falar de cultura no nosso país, não é? Por exemplo, qual é a cultura no Rio Grande do Sul? Churrasco e chimarrão. Churrasco e chimarrão. É ou não é? Todo mundo conhece. Qual é a cultura no Rio de Janeiro? Tum, tchá, tchá, tum, tum, tchá. É funk, pastor? Ah, é carioca. Minha esposa é carioca também, os meus filhos também, mas eles não gostam desse negócio não. Qual é a cultura aqui no Amazonas? Para mim é tambaqui. Vou fazer 4 anos aqui e para mim é tambaqui. Para mim, a minha cultura aqui no Amazonas é comer tambaqui. Esse negócio de boi, eu lá quero saber de boi. Só se for no prato. Não é? Mas é uma cultura, é ou não é? Como é que chama? É o garantido, né? E o preguiçoso? Sétima pergunta. Pastor, é igual a primeira. Sim, quando você chegar na sexta, você tem que repetir a primeira. Que tipo de pais temos sido? Amém? Terminando, pais que fazem diferença deixam marcas profundas na vida de seus filhos. Diga, eu quero ser esse pai. Se você é mãe, fala mãe, né? Porque pai aqui é no sentido de pais, pai e mãe. Fala, eu quero ser a diferença que vai deixar marcas profundas na vida de meus filhos. Mas pastor, eu não tenho filho, mas vai ter. Fica feliz assim não, vai ter logo. Vai trocar muita fralda, querido. Eu profetizo que você vai comprar muito NAN. Vai ter que fazer hora extra para pagar os NAN. Os Nestogeno. Amém? Fique de pé no seu lugar, por favor. Vamos aplaudir a palavra do nosso Deus. Grave essas coisas. Grave essas coisas. Como nós estamos falando sobre família, nós temos que começar a utilizar as regras do manual. A gente precisa começar a ler mais o manual. Amém? Quem concorda comigo, diga amém. Precisamos começar a ler mais o manual. Eu não disse nada demais para você aqui, eu só li o manual. Já está aqui, ó. Antes de eu falar, já estava escrito aqui. Se você tivesse lido,
você com certeza teria tido essa informação que você teve hoje, há muito tempo atrás. Mas por que nós temos que ler a cada dia? Porque a cada dia que nós lemos, esse manual vai sendo renovado, é impressionante. Amanhã ou depois eu posso trazer essa mesma mensagem com uma roupagem completamente diferente, porque o manual vai mudando, ele vai se aprimorando, ele vai se auto-atualizando. Amém? Não é o homem que tem que atualizar a Bíblia, como disse aí um mentecapto, né? Não é o homem que tem que atualizar a Bíblia. A palavra de Deus se renova a cada dia desde que ela existe. Sempre foi assim, sim ou não? Sempre foi assim. A Bíblia tem que ser atualizada para essa era moderna que nós estamos vivendo. Nada disso. Somos nós que precisamos ser atualizados para viver aquilo que está escrito na Bíblia, porque a palavra de Deus está anos-luz à nossa frente. É ou não é verdade? O que o profeta Isaías escreveu? Os meus pensamentos são mais altos. Mais altos do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, diz o Senhor dos Exércitos. Então, Deus não está só à nossa frente, Ele está acima de nós, e muito. E muito. Você está aqui, Deus está lá. Amém? Para chegar lá, a gente tem que tem que suar, tem que ralar. Eu estou vendo até umas testas brilhando aí, não é? Já está suando já para chegar lá. E por que você está fazendo isso? Porque você tem um alvo, você tem um objetivo, você tem uma linha de chegada. Você não está aqui só porque você quer a sua família restaurada, a sua família curada, a sua família transformada, a sua família feliz, a sua família salva. Você também quer ser salvo. Você também quer ter a garantia de que o seu nome está escrito no livro da vida e de quando Jesus voltar, você ser chamado pelo nome e Ele dizer: vinde a mim, Luciano, bendito de meu Pai, possui por herança o reino que eu lhe preparei desde a fundação do mundo. Vinde a mim, Fernandinho, bendito de meu Pai, e possui por herança o reino que eu lhe preparei desde a fundação do mundo. Não é? Vinde a mim, Cabralzinho, bendito de meu Pai. Aqui só tem gente famosa, né? Quem descobriu o Brasil? Foi Cabral, né? Olha o Cabral aí. E possui por herança o reino que eu vos preparei desde a fundação do mundo. Vinde a mim, Adalberto. É Adalberto do que, Adalberto? Silva Cardoso. Oi? Lima. Vinde a mim, Adalberto Lima Cardoso, bendito de meu Pai, e possui por herança o reino que eu lhe preparei desde a fundação do mundo. Você vai ouvir essa voz um dia. Mas para você ouvir essa voz, você precisa conhecer bem o manual. Ele vai ajudar você a chegar nesse dia aonde você vai ouvir essa voz. Glória a Deus. Vamos aplaudir a palavra de Deus mais uma vez. Eu quero que você aponte a sua mão aqui na direção do altar. Pastor, por quê? Porque eu estou abençoando o Senhor? Pode ser também, não tem problema não, eu aceito. Mas você está estendendo a sua mão em direção ao altar porque é aqui que você quer a sua família. É aqui que a sua família vai estar. Eu quero que você ore comigo assim em concordância. Meu Deus e meu Pai, mais uma vez eu estendo as minhas mãos na direção do teu altar, porque este é o lugar aonde eu sei que a minha família será separada. Eu sei que é neste lugar que a minha família terá um verdadeiro encontro contigo. Eu sei que é neste lugar que a minha família terá uma aliança contigo. É neste lugar que eu quero entregar totalmente a minha família ao Senhor, porque eu sei que é neste lugar que haverá manifestação de salvação sobre toda a minha casa, sobre toda a minha família, em nome de Jesus. E eu te peço, meu Deus, me dê forças,
me dá capacidade de resistir aos problemas, às dificuldades, às lutas que virão, porque eu sei, estas coisas virão, mas em Cristo Jesus, eu declaro, sou mais do que vencedor, sou mais do que vencedor, e eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Diga graças a Deus, igreja.